Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Amém. Quem está feliz hoje? Amém. Vocês estão cansados já ou não? Não. Ainda não, né? Só agora, né? Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais um acampamento de jovens. É Aliançados ainda ou mudou? É Aliançados, né? É um grande privilégio poder retornar aqui e poder ver vocês juntos novamente. Como é bom poder ver jovens, somente nesse período, né? Que é um período onde realmente o inimigo tem investido para poder tirar os jovens da presença de Deus, da casa de Deus. Mas vocês são privilegiados e vencedores por poder estar aqui. Amém? Muito obrigado, pastora Shirley, né, pela confiança, pastor Ivo, né? Já estamos aí há alguns anos caminhando junto. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Agora nossa irmã Débora, né, seu esposo Johnny, amém, nessa nova empreitada. Evandro, o que está acontecendo com o Evandro? Está ficando velho? Ficando velho, né? Vai parando, vai deixando, Evandro. Dá o suporte aí, menino. Entendeu? Deixa a Débora. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí comigo em Números, capítulo de número 13. Números capítulo 13. Se tiver um fundinho, pode pôr, meu filho, que eu sou meio ruim de voz. Se tiver um fundinho para ajudar, para enganar o povo, é mais fácil. Tá bom? Olha, Gustavo, fundinho é bom. Isso. Você pode se colocar de pé por alguns segundos para a gente poder fazer a leitura? Eu vou ministrando e a gente vai... Obrigado, irmão. Eu vou ministrando e a gente vai... lembrando de cada um, tá bom? Mas eu confesso que eu tenho visto alguns rostos novos, não sei se não estavam aqui do ano passado ou se chegaram faz pouco tempo, mas também tem bastante rostinho já, né? Não vou dizer antigo, né? Que antigo é o diabo, né, irmãos? Mas bastante rostinho que a gente já está acostumado a ver, mas também tem alguns que eu esperava ver e não estão. Mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo. Amém, queridos? Vamos lá. Números capítulo 13 e o versículo 30. Eu ia ler aqui, eu ia fazer uma leitura extensa, mas para a gente poder ganhar tempo, eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo de número 30. Isso, pode ser o 30, diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e vamos possuir essa terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Certamente prevaleceremos contra ela. Pode sentar aí no seu lugar. Presta atenção aqui em mim, eu vou ser bem dinâmico, irmãos, né? Prometo para você que eu não vou te cansar, até porque falar para jovens é um desafio. Eu já fui jovem um dia, né? Eu já fui líder de jovens durante muito tempo. Lideramos uma equipe de jovens bem grande, fizemos vários acampamentos, né? Eu sempre digo isso, Evandro fez parte, né, da juventude no qual a gente liderava, nos ajudou bastante. Eu sempre brinco, né, que ele também deu muito trabalho, entendeu? Mas é muito bom ver o que Deus fez, está fazendo na vida dele, no ministério, no trabalho, na família, e que vocês possam se espelhar nele, porque ele é um menino de Deus. E agora, com o nosso irmão Johnny, nossa irmã Débora aí nessa empreitada, que vocês possam, né, estar junto com eles, porque não é fácil, meninada, criançada,
adolescentes e jovens. Não é fácil, mas é prazeroso. É prazeroso porque sabemos que a dinâmica aí fora, para arrastar-nos para o mundo, ela está muito complexa, né? Não precisa de muito para tirar o jovem da casa de Deus, não precisa de muito para tirar a atenção do adolescente, não precisa de muito. Principalmente numa época como nós estamos agora, que é a época da tecnologia, onde tudo que nós queremos está na palma da nossa mão e muito próximo dos nossos olhos. Eu me lembro que quando jovem, para me ver alguma coisa que realmente não podia ser visto, era uma batalha tremenda para poder ver. Era uma dificuldade para poder ver aquilo que a gente não podia, mas queria. Hoje, né, se a gente não tomar cuidado, a própria internet te indica aquilo que não pode. Então nós precisamos realmente filtrar tudo aquilo que nós queremos e podemos ver, ouvir, assistir, enfim. Então eu louvo a Deus por um trabalho como esse. Na verdade, isso é acampamento. Eu, por vários anos, eu fazia até acampamento, eu confesso para vocês assim, que, vamos fazer um acampamento aqui mais próximo, né, para não ter muito trabalho, para cansar menos, a dinâmica ser mais leve. Eu já fiz, mas também nós já fizemos acampamentos fora da cidade, e na verdade o acampamento é isso aqui, é realmente se isolar daquilo que o mundo oferece, né, se desconectar o máximo possível, né, da internet, da televisão, daquilo que realmente a mídia e o mundo está oferecendo. Para que quando você volte para sua casa na próxima semana, você volte com as suas baterias recarregadas em Deus, né, com a sua espiritualidade o mais alto possível, para poder realmente enfrentar mais um ano. Porque quando nós, às vezes, estamos no acampamento e vamos embora para casa, pousar em casa e viemos para o acampamento, a gente não consegue se desconectar. Tem pessoas que têm essa necessidade e a gente entende. Mas quando a gente consegue realmente se isolar, né, ir para um ambiente, para uma chácara, para um lugar onde o máximo que a gente vai ouvir aqui são louvores e palavras e os passarinhos, né, realmente a nossa vida ela é edificada. Então realmente entenda, né, que toda a dinâmica, toda a logística, todo o trabalho que essa igreja tem para poder mobilizar e trazer vocês para cá, né, isso é um trabalho de excelência. Tá bom? Que Deus realmente possa continuar dando essa força, dando essa dinâmica e essa capacidade para todos vocês e principalmente para os líderes. Amém, queridos? Irmãos, nós lemos aqui, né, um versículo da palavra, que é em Números capítulo 13, versículo 30, na verdade, um versículo muito conhecido. E eu queria apenas colocar um tema nessa palavra só para você poder, né, se conectar e se achar naquilo que eu quero falar. Deixa eu fazer uma pergunta antes de falar o tema. Quantos aqui têm promessas de Deus? Tem pouca gente, mas eu vou melhorar. Vou fazer mais uma vez, vou perguntar mais uma vez, aí você levanta a mão. Quantos aqui têm promessa de Deus? Amém? Todos nós temos promessa do Senhor. Eu tenho promessa, você tem promessa. Todos nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. E muitos de nós, promessas específicas. Deus olhou para mim, Deus olhou para você, e antes mesmo que você fosse gerado, Deus já havia prometido, projetado algo para a sua vida e para a minha vida. Então eu quero que você, eu vou contar até 3, você vai repetir comigo o tema dessa mensagem. O tema dela é quem nós somos diante da promessa. Eu vou contar até 3 e você repita comigo e depois eu vou te explicar por que eu escolhi esse tema. 1, 2, 3... Quem nós somos diante da promessa. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, quem é você diante da promessa? É difícil responder, né? É difícil, por quê? Porque é muito fácil falar que nós temos promessas. Eu tenho certeza que no ambiente que você congrega, lá naquela igreja linda, maravilhosa, lá em Jabuticabal, você deve ouvir várias palavras e dentre elas, provavelmente você foi já ativado a entender que realmente você tem uma promessa de Deus. Uma promessa para a sua vida, uma promessa para a sua casa, uma promessa para o seu futuro, uma promessa para a tua profissão, uma promessa para o seu ministério, etc, etc, etc. Na verdade,
a palavra de Deus ela é vasta em promessas. Alguns estudiosos vão dizer que a Bíblia registra mais de 8.000 promessas para o povo de Deus. E será que dentre essas, possivelmente, 8.000 promessas, será que tem pelo menos umazinha que se encaixa para a minha vida? Será que dentre essas 8.000 promessas, será que tem pelo menos uma que se encaixa para a sua vida? Talvez você olhe para mim e fale, Marcelo, mas eu sou tão novo ainda, eu sou tão jovem ainda, eu sou apenas um adolescente, mas que raio de promessa é essa? O que será que eu posso esperar para o meu futuro? O que será que eu posso esperar, né, para a minha vida a partir daqui? Irmãos, independente de qualquer situação, Deus ele tem uma promessa específica para cada um de nós. Só que eu quero que você entenda que até você alcançar essa promessa, existirão obstáculos, existirão decisões, existirão frustrações, existirão abandonos, existirão conversas ao contrário daquilo que você sonha, existirão gigantes para serem enfrentados. Dentre todas essas promessas, nós vamos aprender que Deus, ele inicia tudo falando para quem? Para Abraão. Dizendo para ele, olha, sai aí da sua terra e vem para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus, desde Abraão, já havia feito e estabelecido uma promessa. E que promessa é essa? Até nós chegarmos aqui no versículo que eu li. Deus havia feito uma promessa para Abraão que ele herdaria uma terra. Você é bom de Bíblia, então eu vou perguntar de novo e você responde. Que Deus fez uma promessa para Abraão que ele herdaria uma? E que terra seria essa? Como? A terra que Deus escolheu. Alguém mais? Alguém mais se arrisca? Que terra seria essa? Como? Uma terra que mana leite e mel. Boa! Talvez é a frase que mais se encaixa, né? Uma terra que mana leite e mel. Aí eu te faço uma outra pergunta, mas o que seria uma terra que mana leite e mel? Então, desde Abraão, você vai descobrir comigo, eu estou só tentando ser dinâmico, porque eu já estou com 39, irmãos. 39 anos. Né? E se olhar para mim, eu estou com um corpinho de 60. E se olhar para o meu rosto, então, você vai pensar que eu tenho 70. E se você olhar para a minha disponibilidade, para a minha disposição, então, você vai falar, meu Deus. Né? Então, eu já estou com 39, então eu estou tentando ser dinâmico para falar com a juventude. E eu tentei, falei, meu Deus, mas por que desde Abraão, conhecido como amigo de Deus, pai da fé, Deus tem feito essa promessa que ele herdaria essa tal terra que mana leite e mel? Por que Deus pediu para que Abraão saísse de onde ele estava? Será que Deus realmente não poderia prosperá-lo no lugar aonde ele estava? E a primeira coisa que Deus falou no meu coração, muitas das vezes, para nós prosperarmos, nós não podemos nos acomodar nos lugares que nos impedem a crescer. E talvez aonde Abraão estava era um lugar onde inibia o seu crescimento, onde inibia o seu avanço, onde inibia o seu romper. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Talvez a terra que você se encontra, ela não está te impedindo a crescer, mas o ambiente que aquela terra te proporciona te paralisa. Talvez o ambiente que aquele lugar onde você frequenta tem mexido com a sua mente, tem mexido com os seus ouvidos, tem mexido com os seus olhos, e isso tem feito você não romper, tem feito você não avançar. E muitas das vezes, você aí como jovem, como adolescente, tem dúvidas. Você está tendo orientação dizendo, olha, você não pode ficar aqui, você não pode ouvir isso, você não pode fazer isso, você não pode compactuar com isso. E muitas das vezes a gente, para poder se encaixar em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que não quer saber de Deus, em meio a uma sociedade onde o errado é o certo, nós fazemos vistas grossas e começamos a participar daquilo que não devemos participar.
Aí Deus está olhando para mim e está dizendo: Marcelo, sai desse ambiente. Deus está olhando para você e dizendo: olha, sai desse ambiente, porque eu tenho algo muito maior preparado para cada um de vocês. É um ambiente diferente, é uma terra próspera, é uma terra que mana leite e mel. É um lugar onde muitos vão olhar e não vão querer seguir. Por quê? Porque vai ter espinhos, vai ter obstáculos, vai ter desafio. Você vai precisar abrir mão de certas coisas, você vai precisar deixar de lado certas amizades, você vai precisar deixar de lado certas coisas na internet, você vai precisar abrir mão de muitas coisas inicialmente parece que essas coisas estão te fazendo falta, mas Deus está dizendo: olha, eu tenho algo muito melhor para você, basta me ouvir. Então tudo se inicia naquele homem. Ele sai daquela terra, ele obedece a Deus e começa ali a peregrinação. Durante muitos anos, Deus sempre falou para o povo especificamente: olha, eu tenho uma terra preparada para vocês. E você já percebeu que em todos os lugares que o povo de Deus estava, Deus nunca queria que eles estivessem ali? A Bíblia é grande, irmãos. E a história, ela é vasta. E nós podemos, então, aqui trazer o texto para as nossas vidas. Presta atenção. Agora, quando eu falo desse versículo que eu li aqui, que Caleb tentando, mostrar para aquele povo que a terra que realmente eles foram ver era uma terra boa, era uma terra próspera, a Bíblia vai dizer que durante muitos anos, esse povo aqui especificamente estava vivendo debaixo de um jugo, debaixo de escravidão, debaixo de pancadaria, de chicote. Eles não tinham voz própria, eles não tinham vontade própria. Eles não podiam estudar. Quem gosta de estudar aqui? Rapaz. Não olha para trás não, pastor. Quem gosta de estudar aqui? Eles não poderiam estudar. Eles não poderiam trabalhar. Eles não poderiam se relacionar. Eles não poderiam nem namorar. Não poderiam ter filhos. Não poderiam constituir família, ou seja, está vendo que eles não têm vontade própria? Eles faziam o que mandavam eles fazer. Eles só tinham hora para acordar, mas não tinham hora para dormir. Por quê? Porque eles eram escravos. Ah, Marcelo, mas eu não sou escravo, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu tenho 3 refeições por dia, eu estudo na melhor escola, meu pai banca as minhas regalias. Talvez você não é escravo como aquele povo era, mas muitos de nós estamos sendo escravos de outras coisas. Muitos de nós estamos sendo paralisados, não estamos tendo voz própria, não estamos tendo vontade própria. Por quê? Porque nós estamos escravizados em outras coisas. Aquele povo agora já não tinha mais perspectiva de vida, perspectiva de futuro. Eu não sei se, talvez você não conheça, mas não sei se você já viu algum jovem que não tem isso para a sua vida. Algum jovem que não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de futuro, não gosta de estudar, não quer saber de trabalhar, não sabe o que vai ser quando crescer, não quer se envolver com o ministério. Tudo na vida dele é de qualquer maneira. Era assim que aquele povo estava. Então todos os dias eles acordavam debaixo de jugo, debaixo de chicote. Só que a palavra do Senhor vai dizer que um dia alguém se levantou a clamar. Se levantou a buscar a presença de Deus. Por quê? Porque ele não queria mais viver da forma que estava vivendo. E tomar a Deus, uma vez eu falei uma palavra assim lá na igreja, Oxalá, né? E às vezes algumas pessoas às vezes não entendem o que é, né? Então eu estou tentando parar de usar essa palavra. Porque Oxalá significa tomar a Deus, quem sabe Deus, porventura Deus, né? E tomar a Deus que no meio de nós aqui nessa noite exista pelo menos um
que tem a disponibilidade de falar, não, eu não quero viver mais uma vida de escravidão, eu quero me levantar e eu quero ser um jovem diferenciado nessa nação, eu quero ser um jovem diferenciado na cidade de Jaboticabal, eu quero ser um jovem diferenciado na escola aonde eu estudo, eu quero ser um jovem diferenciado no ambiente no qual eu frequento, no futebol, na rua, no meio das amizades, dentro da minha casa. Eu não quero viver como muitos vivem, como escravo. Nesse exato momento, muitos estão se aprontando, se arrumando, achando que estão libertos, se divertindo, mas na verdade eles estão presos debaixo de um jugo, talvez uma algema invisível, que talvez não tenha custado hoje algo importante para eles, mas pode custar algo muito mais sério, que é a salvação em Cristo Jesus. Então alguém se levantou a clamar, e lá de cima nós vamos aprender que Deus, Ele ouve a oração do seu povo. A Bíblia vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Num lugar onde era proibido se casar, num lugar onde era proibido ter filhos, num lugar onde era proibido constituir família, a Bíblia vai dizer que... Esqueci o nome deles agora, quem me lembra? Arão e Joquebede tem um filho chamado Moisés. E através desse homem, nós começamos a ver agora Deus mais uma vez renovar as promessas que Ele tem para o povo. E sabe o que eu aprendo com isso, querido? Talvez nós que estamos aqui, já ouvimos tantas coisas, já ouvimos tantas vezes falar que Deus tem promessas para as nossas vidas e parece que nada acontece, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus está renovando as promessas dEle nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos uma promessa específica da parte de Deus. Tudo está relacionado ao nosso futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um futuro. E a Bíblia vai continuar dizendo, um futuro de esperança. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o seu futuro não é um futuro na sarjeta, que o seu futuro não é um futuro de derrotado, que o seu futuro não é um futuro atrás de uma grade, que o seu futuro não é um futuro no mundo das drogas, que o seu futuro não é com o nome na lama, com a vida na lama, não. O seu futuro é um futuro de esperança, porque Deus já escreveu a sua história. Independente da situação ou do momento no qual nós nos encontramos, Deus sempre terá uma promessa de futuro e de esperança para as nossas vidas. Agora nós vamos aprender que o povo, eles querem sair daquele jugo. Então, através de Moisés, a Bíblia vai dizer que Deus usa aquele homem para arrancar, com um braço forte, com mão forte, arrancar aquele povo do cativeiro, aquele povo da escravidão. Irmãos, observe bem, sempre quando eu vou pregar, eu gosto de trazer para as nossas vidas. Por quê? Para a gente poder fazer uma analogia. Deus sempre vai usar alguém, Deus sempre vai usar um Moisés para poder nos tirar da escravidão, para poder nos tirar da terra da servidão. Naquele tempo foi Moisés. Hoje talvez são os seus líderes, são os seus pais, são os seus pastores. Então Deus está sempre usando alguém para poder nos ajudar a nos conduzir a sair da servidão, da escravidão. Deus agora usa então aquele homem, então Deus, através de Moisés, arranca, tira o povo daquela escravidão. E durante todo momento, Deus, ele move céus, move terra, move águas para poder deixar o povo ciente que ele tinha uma promessa. Que ele tinha uma, mais uma vez, que ele tinha uma, que Deus tinha uma promessa. Você viu que eu fiquei alguns minutinhos sem falar de promessa e a gente acaba se esquecendo até mesmo do tema da mensagem?
Então Deus, a todo momento, ele precisava ficar meio que renovando, insistindo e dizendo, olha, eu tenho uma promessa, eu tenho uma terra, essa terra é mana leite e mel, essa terra é uma terra próspera. Então durante muitos versículos, em muitos momentos, nós vamos ver Deus falando dessa terra, mas essa terra nunca chegava. Agora eles saem do Egito e começam a caminhar em meio ao deserto. E a Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 8 que durante todos os dias Deus cuidou do seu povo. Depois você lê com carinho Deuteronômio capítulo 8, você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia vai dizer que durante todo o tempo Deus cuidou, Deus zelou, cuidou da roupa, cuidou do sapato, cuidou da alimentação, cuidou da água, cuidou da casa, cuidou do calor, cuidou do ar-condicionado, cuidou de tudo. E no versículo 14, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Moisés olha para o povo e diz, olha, não pense que foi o braço de vocês que fez isso. Não pense que foi a inteligência de vocês que fizeram isso. Não pense que foi a riqueza de vocês que fizeram vocês chegar até aqui. Não. Foi Deus que cuidou de cada um de nós. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso inimigo, da mesma forma que Deus tem uma promessa, tem algo preparado para nós, nosso inimigo também tem um plano para poder nos tirar da presença de Deus. Então Moisés estava dizendo, olha, não se ensoberbeça o coração de vocês, porque tudo que vocês passaram foi Deus que cuidou de cada um de vocês. Então nós observamos que Moisés agora e o povo começaram a caminhar em meio ao deserto. E a Bíblia vai dizer que Faraó vem atrás deles. O Faraó representa agora o nosso inimigo, não quer que eles alcancem o objetivo. Não quer que eles alcancem a promessa. E nos dias de hoje, da mesma forma que Deus sempre está levantando Moisés para nos guiar, tem sempre um faraó enviado pelo Satanás para poder nos puxar de volta, para fazer a gente retroceder. Irmãos, e como é difícil a gente implantar na cabeça dos nossos jovens isso. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o ideal seria inculcar a palavra na cabeça do jovem. Sabe o que é inculcar? É pegar um bisturi, fazer uma incisão e colocar a Bíblia lá dentro. É isso que Salomão estava dizendo. Então, durante esse percurso, a Bíblia vai dizer que Faraó se levanta e persegue o povo em meio ao deserto. Eu fico agora tentando imaginar o povo lá na frente e o faraó atrás perseguindo, o povo correndo de Faraó e o Faraó perseguindo, mas Deus sempre falando para eles, olha, fica tranquilo que eu vou dar o livramento, fica tranquilo que eu vou preparar a terra, fica tranquilo que a promessa está feita, independente do momento, da situação que nós estamos nos encontrando, a promessa ela já foi feita e Deus não vai quebrar esse princípio. Só que nesse percurso, nessa correria, nessa perseguição, melhor dizendo, eu fico aqui tentando imaginar o povo com medo, o povo questionando, o povo murmurando contra Deus e contra Moisés. Sair daqui por quê? Agora eu estou sendo perseguido. Parar de fazer isso por quê? Não está valendo a pena. E agora Deus começa a mexer com os céus, a mexer com a terra, a mexer com as águas, para quê? Para poder dar livramento para o povo, para poder cumprir na vida de cada um a promessa que ele fez especificamente. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se você tem uma promessa de Deus, independente qual seja, se você tem uma promessa de ser um doutor, se você tem uma promessa de ser um pastor, se você tem uma promessa de ser um levita, se você tem uma promessa independente dela qual for, se Deus estiver no negócio, Deus vai mover os céus em favor da sua vida, Deus vai mover a terra em favor da sua vida, Deus vai mover o mar em favor da sua vida. Posso tirar aqui, professor? Então, queridos, em todos os momentos, Deus estava trabalhando para que a promessa se cumprisse. Agora Faraó persegue e o povo corre, e na frente agora, quem lembra dessa história? Aparece vocês falam de Bíblia, graças a Deus, aparece o quê? O mar. O que é o mar? Era o impedimento até chegar onde? Vamos falar de novo. Era o impedimento até chegar onde? Do outro lado. Do outro lado estava o quê? A terra quem prometeu? Foi Deus. Então entenda, vamos aplicar agora para nossas vidas. Eu não estou nem lendo o que eu escrevi. O que estou falando aqui é Deus está mandando.
Vamos aplicar para as nossas vidas. Nós somos jovens, nós estudamos, nós fazemos faculdade, nós sonhamos. Então tudo isso é o mar. Você quer ser um doutor? É 4 anos de facul, gente. Você quer ser um dentista? Você vai ter que estudar e se especializar na área. Tudo isso é o mar. E isso pode te parar no meio do caminho, como já pararam muitas pessoas. Eu me lembro quando eu estudava, eu estudei muito no período da tarde. Não sei se alguém aqui estuda no período da tarde. Mas na minha época era uma treva ir para a escola à tarde. Era muito difícil, pastor. Era muito difícil, era muito ruim ir na escola na parte da tarde. Então, por muitas vezes, a gente não ia. Eu não sei se hoje existe isso, mas creio que não. Né? Mas na minha época tinha muita questão de enforcar a aula. Existe isso aí? Né? Não sei, existe. Existe? Quem enforca a aula faz assim? Ninguém faz isso aqui. Não, só lá para baixo. Graças a Deus. Isso aí, quem for falar? Então. Eu não sei. Hoje já estão matando, na minha época eu só enforcado, vocês estão matando. Então, queridos, tudo isso é o mar, tudo isso é um impedimento que nos faz paralisar, que nos faz pensar que 3, 4, 5 anos de escola é muito tempo para poder chegar até onde a gente quer chegar. E às vezes a gente para, estaciona e não faz. Eu quero ser um pregador, mas você nunca sentou com a Bíblia no colo para poder meditar numa palavra. Você nunca se contratou, nunca se matriculou num curso de teologia para aprender alguma coisa. Não frequenta uma escola dominical, não frequenta um estudo. E tudo isso é o mar na nossa frente nos impedindo em chegar na promessa. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Deus tem uma promessa específica para nós. Eu poderia aqui dar vários adjetivos. Eu vou dar um exemplo sobre a minha vida. Eu sempre quis ser policial militar. Pergunta se eu consegui. Pergunta. Você conseguiu? Pergunta. É claro que não. Por quê? Porque eu não prestava prova. No teste físico eu não conseguia fazer. Na hora de estudar eu me embaraçava com outras coisas. Na hora de prestar o concurso eu tinha dó de pagar o valor. E muitas coisas foram acontecendo e a gente foi arrastando muita coisa com a barriga. E você percebe que é nítido eu falar sobre isso. Olha o tamanho da minha barriga. Muita coisa eu arrastei com a barriga durante muito tempo. E por que eu estou falando isso com você? Porque está na hora de você parar de procrastinar. E entender que se Deus fez uma promessa para você, a promessa, agora eu aplico, ela é condicional. Entendeu? Só existem 2 coisas que não é condicional nas nossas vidas. Quem sabe? Quem quer saber? Faz assim. Só existem 2 coisas. A primeira é o amor de Cristo por você. Esse não é condicional. Nós amamos de uma maneira condicional. Por quê? O que é isso? Nós amamos esperando alguma coisa em troca. Deus não. Mesmo você não amando, mesmo você não querendo, mesmo você se afastando, Deus continua te amando. E a segunda coisa que não é condicional, independente de qual esteja a situação da sua vida, é a volta de Cristo para essa terra. Agora, as promessas foram feitas, porém ela é condicional. A promessa ela foi feita para você, a promessa ela foi feita para você. Só que a partir do momento que você procrastina, a partir do momento que você abre mão, a partir do momento que você empurra com a barriga, mais longe você fica. Sabe por quê? Eu estava no mercado e eu estava vendo lá no Savenhago, passou um rapaz perto de mim com a esposa, o namorado, não sei o que era, estava escrito na roupa dele assim, ó: Deus é tão bom, que deixa você plantar exatamente o que você quer. E na roupa, na camisa dela, estava escrito assim, ó: Deus é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. É forte. Era uma roupa, era uma camisa para casal. Quando eu li essa frase, eu acho que eu já ouvi alguém falando sobre isso. Mas é a pura verdade.
Então a promessa é condicional, ela foi feita para nós, e promessas específicas para cada um de nós, mas muitas das vezes nós corremos o risco de não viver essa promessa, sabe por quê? Porque nós não estamos no caminho, nós não estamos no lugar onde Deus mandou que nós estivéssemos. Nós estamos reclamando do mar, nós estamos reclamando do faraó, nós estamos reclamando de acordar de manhã, nós estamos reclamando porque a escola não dá, nós estamos reclamando do alimento, nós começamos a colocar obstáculo em tudo nas nossas vidas, sem contar que já tem muito obstáculo na frente que nós precisamos superar. Quem assiste filme aqui? Todo mundo assiste filme, assiste uma série. E os filmes talvez mais da moda hoje, entre a meninada, entre os homens, são os filmes de super-herói. É ou não é? Super-herói. Vamos falar aqui, fala um super-herói pra mim aí. América. Fala alto. Capitão América. Fala um. Hulk. Hulk, fala um. Homem-Aranha. Homem-Aranha, fala um. Superman. Fala um. Sei. Batman. Batman. Tá vendo, irmãos? Todos nós conhecemos pelo menos o nome de muitos super-heróis. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a fita. Rebobina. Quando eu assistia filmes, não era muito famoso ainda os filmes de super-herói como é hoje. Os filmes que mais passavam na minha época era Van Damme, não sei se vocês já ouviram falar, né? Foi um grande lutador de artes marciais. Arnold Schwarzenegger, que era o Rambo. Não, o Stallone era o Rambo. E o Arnold Schwarzenegger era o Exterminador do Futuro. Então talvez esses três eram os mais conhecidos da minha época, da minha geração. E eu vou aqui ilustrar para vocês o Van Damme. Pensa num cara que apanhava o filme todo. Ele tinha muito mais adversários do que pessoas do seu lado. Ele tinha muito mais inimigos do que amigos. Ele apanhava tanto, era 1h30 de filme, mas ele apanhava 1h20. Corria, se escondia, apanhava, era preso, ficava de ponta cabeça, enfim, apanhava. Ele tinha que enfrentar os seus inimigos, ele tinha que enfrentar esses obstáculos, ele tinha que treinar. Para quê? Para que no final do filme ele superasse todos esses obstáculos e saísse vencedor. Talvez a vida dele, de uma forma assim, lá no cinema, ele apanhou muito. Mas no final da vida, ele foi vencedor. Ele conquistou o objetivo. Isso era com o Rambo, isso era com o Schwarzenegger, isso é com os super-heróis da época. O que seria do Batman se não houvesse o Pinguim para ele enfrentar? O que seria do Superman se não houvesse o carequinha lá, o Lex Luthor? O que seria do Homem-Aranha se não houvesse o Duende? Vamos lá, o que seria do Hulk? Quem que é o vilão do Hulk? Quem? Hulk vermelho. Olha, você percebe que todo mundo tem um vilão na vida, todo mundo tem um obstáculo para enfrentar. Não existe vitória sem obstáculo, não existe pódio, não existe medalha sem pódio. Para a gente poder alcançar alguma coisa na nossa vida, nós precisamos sim enfrentar esses obstáculos. Vamos trazer agora pro esporte. Quem é São Paulino aí? Rapaz, eu tô no lugar certo, Jesus! Irmãos, talvez você que é São Paulino e me ouve, você está pegando uma época não muito favorável do São Paulo. Mas eu, que já sou um jovem senhor, eu me alegrei muito já com o São Paulo. Só que para o São Paulo ou qualquer outro time ganhar, ele precisa enfrentar um adversário. Por mais, entre aspas, frágil que seja o adversário, ele precisa o quê? Jogar até os minutos terminarem para alguém se sagrar vencedor. Se você for para o atletismo, né, ali pula a barreira, corre, existe obstáculos e um adversário para se enfrentar. Eu falei dos super-heróis, falei do cinema, falei do esporte. Vamos para a Bíblia agora? O que seria do grande libertador Moisés se não tivesse um faraó para ele enfrentar na sua vida?
O que seria do maior rei de Israel, que foi esquecido atrás das ovelhas malhadas, lá no pasto, sem valor nenhum, se não levantasse um Golias para ele poder enfrentar? E a gente pode ficar aqui, horas falando de personagens bíblicos que tiveram que enfrentar gigantes, ursos, leões, faraó, rei, cova, fornalha, cruz, e etc, etc, etc. Mas o que seria deles se não houvesse esses obstáculos? O que seria deles se não houvesse essas lutas? Aí eu trago isso para os dias de hoje. Você quer ser um vencedor? Se levante para enfrentar esse vilão. Talvez o seu vilão hoje, desculpa falar, é a pornografia. Talvez o seu vilão hoje são coisas que você está fazendo que não é para fazer. Talvez o vilão que você enfrenta é a rejeição dentro de casa, é a rejeição na escola, é a rejeição em meio à sociedade. Mas para você se destacar e ser alguém de relevância em meio a essa sociedade, ou na igreja, ou em qualquer lugar que seja, está na hora de você se revestir da armadura de Deus e enfrentar esses gigantes. Aleluia! Aí agora Moisés, ele envia, o mar é aberto. Deixa eu voltar onde eu estava. Deus está mexendo os pauzinhos para que o povo chegue na promessa. Faraó atrás, o povo aqui e o mar na frente. Nós vamos aprender que o mar se abre, o povo passa. Quando o faraó continua perseguindo, o mar se fecha e todos eles são aniquilados. Um obstáculo foi vencido. E durante o período de peregrinação até chegar nessa promessa, até chegar nessa bendita terra, muitas coisas aconteceram. Mas agora eu chego aqui exatamente onde eu li. Nós vamos aprender que o povo estava a poucos metros da promessa. A poucos metros da? A poucos metros da? A poucos metros da promessa. Nós estamos prestes a conquistar aquilo que nós queremos. Só que nós precisamos olhar e enxergar com os olhos da fé. E nós, mesmo estando a poucos metros, nós colocamos um obstáculo maior do que realmente existe. Aí Moisés reúne o povo. Chama 12 homens. Quantos homens? 12 homens. E dentro desses 12 homens, nós vamos conhecer o nome de dois, que é Josué e Caleb. Valendo agora 10. Quem sabe me falar o nome de um deles sem ser Josué e Caleb? Foram 12? Está na Bíblia aqui, Só foram citados apenas uma vez, só no capítulo 13. Porque Moisés escolheu, falou, eu quero João, eu quero Pedrinho, eu quero José e tal, eu quero Caleb e Josué. Mas até chegar em Caleb e Josué, ele falou o nome de 10. Quem sabe pelo menos um? Do 10. É que eu sabe, né? Aí tá lá em Números capítulo 13. Você tá vendo, irmãos, que quem não faz a diferença, quem não é relevante, ninguém lembra quem é. É ou não é? Quem procrastina, quem desiste, quem para, ninguém sabe quem é. E eu vou além, se souber, vai saber. Deixa eu gostar uma palavra aqui, mas só para você poder entender onde eu quero chegar. Só vai saber pelos defeitos. Tá vendo? Aquele lá parou. Aquele lá desistiu. Aquele lá abandonou a mulher. Aquele lá abandonou o casamento. Aquele lá parou, não estudou. Nossa, aquele lá tinha tudo, não quis. Mas quando você olha de uma forma diferente, durante vários textos da palavra, você vai encontrar o nome de Josué e de Caleb. Os 12 agora foram espiar a terra. E eu anotei aqui, todos permaneceram o mesmo tempo espiando a terra. 40 dias. Vou ser dinâmico. 12, não foram 11 e nem 13. Foram 12. E foram para o mesmo lugar. E ficaram lá o mesmo tempo. 10 não ficou 30 dias e ficou 40. Não, os 12
foram para o mesmo lugar e ficaram lá 40 dias. Os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 reconheceram que realmente aquele lugar era um lugar bom, e era uma terra boa. Então estavam os 12 ali. Imagina a conversa, a dinâmica. Eles se falando entre eles, olha, quem sabe aqui pode ser minha casa, não, aqui pode ser um prédio. E começaram a arquitetar, porque Deus havia prometido aquele lugar. Só que dentre os 12, alguém começa a dizer, cara, você é louco, construir um prédio aqui nós não vamos conseguir. Deixa eu trazer para os dias de hoje. Se você não tem juízo de fazer uma igreja daquele tamanho, não vai dar certo. Não vai. Fica aqui mesmo, pagando um aluguelzinho, e a gente paga esse aluguel. Quem disse para você que seria fácil? Hã? Quem disse para você que vai ser fácil se tornar um empresário? Quem disse para você que vai ser fácil se tornar um doutor? Quem disse para você que vai ser fácil em se tornar um grande profissional? Quem disse para você que vai ser fácil em se tornar um grande líder, um grande pastor? Quem disse para você que vai ser fácil em se tornar um grande líder dessa nação? Eu tenho certeza que daqui de dentro vai sair. Quem disse para você que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Sabe, queridos, até chegar a promessa que Deus prometeu para mim, a promessa que Deus prometeu para você, vai ter muito gigante. Vai ter muita cobra para a gente passar por cima, muito escorpião para a gente poder matar. Vai ter muito tijolo para colocar naquela igreja, vai ter muita pedra para colocar lá. E sabe o que é o mais interessante? Quando você conquista, você pensa que que acabou? Não. Aí os desafios começam a aumentar. Eu posso falar porque eu tenho propriedade para falar. Hoje a gente congrega num lugar de 1.000 metros quadrados. Glória a Deus! Mas há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós estávamos congregando num lugar de 160 metros quadrados. Sabe quanto nós pagávamos de aluguel, pastor? R$600. A gente pagava de aluguel. R$600. Demasiadamente não é tão difícil pagar. Uma igreja com 100 pessoas, 150 pessoas, demasiadamente não é difícil pagar. Então, a gente estava assim na zona de conforto. Mas aí surgiu o grande desafio de adquirir esse prédio de 1.000 metros quadrados. Quem chuta o valor desse prédio? Um pouco mais de milhão é aquele milho grande, né? Milhões de reais. Não, o valor do prédio. Para quem pagava... Aí só a pastora Chile para pagar, irmão. Aí eu vou ter que levar ela pra lá, vai ver? Para quem pagava R$600 por mês, talvez para jovens, não sei se aqui tem alguém que trabalha, ou alguns, ou todos, ou nenhum, né? Eu não estou aqui desmerecendo os R$600, não. Mas para 100 pessoas, R$600 não é difícil. Mas $500 mil. Quando o lugar foi adquirido, nós chegamos lá, pensa, era um antigo depósito de uma fábrica. Era Big Bag para todo lado, palete velho, um lugar completamente desmoronado, ratos para lá e para cá. Eu confesso que quando eu entrei, eu fui o primeiro a falar no meu coração, tá doido? O que esse cara tem na cabeça? Tá doido. Vamos ficar ali mesmo. Tá bom demais. Talvez era essa conversa que aqueles homens tinham. Por quê? Porque dentro lá do lugar, eles começaram a observar tudo que tinha de bom, tudo que tinha de próspero, que realmente era uma terra que manava leite e mel, que realmente era uma terra próspera. Só que quando eles ampliavam a visão, eles viam que tinha o que lá dentro. Quem lembra? Gigantes, que mais? Adversários, que mais? Obstáculos.
inimigos. Então, eles deixaram de olhar para aquilo que ia fazer bem para eles, para começar a olhar os adversários, os obstáculos gigantes que eles tinham que enfrentar. E essa visão foi o que eu estava tendo. Nós chegamos no ambiente. Muitos já olhavam e viam a igreja pronta, com ar-condicionado, com auditório para 500 pessoas, com som de primeira qualidade, lugares para as crianças, salas para poder atender tudo quanto é tipo de gente, cozinha para poder organizar as comidas, um lugar onde pessoas iam entrar para receber o melhor de Deus. E eu estava olhando o quê? O chão irregular, os paletes cheios de bag, um lugar completamente destroçado, e eu não estava conseguindo ampliar a minha visão. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu já preguei sobre isso na igreja, e eu fui homem de falar que eu fui o primeiro a questionar. Mas quando eu comecei a observar essa palavra, queridos, Deus realmente falou no meu coração: tire os olhos dos gigantes, tire os olhos dos adversários, tire os olhos dos obstáculos. Quando chegaram naquele cume e viram Golias acusando, amedrontando o povo de Deus durante 40 dias, para eles eram um adversário, para eles eram o gigante. Mas quando Davi chega na cena, ele vai dizer: é a oportunidade que eu tenho de prevalecer. Sabe o que eu aprendo com isso? Está na hora de você fazer igual Davi, dizendo para Deus: Deus, coloca um gigante na minha frente, para que eu possa atravessá-lo, para que eu possa passar por cima e o seu nome ser glorificado na minha vida. Está na hora da gente parar de querer um melzinho na chupeta, irmãos. Nós precisamos nos colocar de pé e de uma vez por toda arrastar esse gigante no chão, derrubar essas muralhas no chão. Sabe para quê? Para que nós possamos alcançar a nossa. Quem pode aplaudir o nome do Senhor aí? Estou encerrando já. Então todos reconheceram que a terra era boa, porém 10 espias, 10 homens levaram um diagnóstico negativo para Moisés. Apenas Josué e Caleb acreditaram na promessa. Josué e Caleb acreditaram mesmo com dificuldades. Que eles poderiam habitar na terra que Deus prometeu. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Deus havia feito uma promessa para todos. Disse também que Canaã era uma terra rica e fértil. Ele não disse apenas isto, mas prometeu que aquela terra abundante seria deles. Quando os espias retornaram e deram a Moisés vários motivos para entrar na terra, mas a maioria não conseguiam vencer o medo que sentia sobre os gigantes, os obstáculos e as dificuldades. E assim, eles se esqueceram das promessas que Deus havia feito. É isso que acontece na minha vida e na sua. Muitas das vezes, nós, por observarmos tantos os obstáculos, nos esquecemos que nós temos uma promessa, que algo já foi estabelecido para a minha vida, algo já foi estabelecido para a sua vida. Ao invés de você olhar e encontrar obstáculos, comece a dizer: eu vou atravessar e viver a promessa de Deus na minha vida. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois em Cristo Jesus, cada uma das promessas que Deus fez para nós é sim. Não, você não entendeu. Em Cristo Jesus, cada uma das promessas que Deus fez para cada jovem que está aqui é sim. Não, você não está aqui comigo. Cada uma das promessas que Deus fez para nós que estamos aqui é sim. E por essa razão nós podemos dizer o quê? Amém, Jesus. Nós te glorificamos por esta promessa nas nossas vidas. Para encerrar, irmãos, eles voltam
de espiar a terra. Agora, pensa comigo. Uma multidão de pessoas estavam esperançosas no relatório de 12 homens. Nós vamos aprender que quase 3 milhões de pessoas era a população que estava ali. E todos esperando o relatório deles. Eu fico aqui imaginando que devia ter ali várias mães com filhos igual vocês, da idade de vocês. E essas mães não queriam que os seus filhos fossem escravos, como ela foi, como seu marido foi, como a sua geração foi. Então, quando eles começam a ver aqueles homens voltando, a esperança é renovada no peito deles mais uma vez. E eu fico aqui tentando imaginar o diálogo entre eles, dizendo: olha, nós não seremos mais escravos. Nunca mais eu vou acordar debaixo de um chicote. Eu não serei mais subjugado. Os meus filhos terão perspectiva de futuro. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém ou dos seus próprios pais, dizendo: olha, eu não quero que meus filhos passem o que eu já passei. Eu não quero que eles enfrentem o que eu já enfrentei. Nós temos isso dentro de nós. Nós não queremos que os nossos filhos enfrentem o que nós enfrentamos. Então era essa mais ou menos a dinâmica daquele povo. E os 12 estão chegando. Aí Moisés começa a interrogar. E eles começam a dizer: olha, Moisés, a terra é boa mesmo, hein? A terra é top mesmo, hein? Aqui, ó. Olha o fruto da terra, Moisés. Olha o tamanho disso aqui, Moisés. Um sozinho não come. Um sozinho não carrega. Precisamos dividir entre nós. Eu fico tentando imaginar aqui o rosto do velho Moisés dizendo: é boa mesmo. E todos deram o mesmo diagnóstico, dizendo: realmente, Moisés, é um lugar bom demais. Mas aí começam a dizer: olha, mas fala para ele o que você viu lá. Olha, fala para ele o que tem lá. Fala para ele o que é que nós vamos enfrentar. Eles começam a dizer: Moisés, olhando bem para esse lado, não é para nós, não. Olhando bem para mim, um médico nunca serei. Olhando bem para mim, um homem de Deus, não dá para mim. Olhando realmente para mim, de onde veio meu pai, de onde veio minha mãe, não dá. Empresário, nunca. E nós começamos a falar isso como eles falaram para Moisés. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 30, que quando um cutucava o outro, para poder falar dos obstáculos que eles tinham que enfrentar, dos gigantes que eles tinham que enfrentar, que eram praticamente impossível, alguém chega na cena. Eu fico imaginando os 12 aqui, ó, ou 10 aqui, ó, falando isso para Moisés. Não, Moisés, não é para nós, não vai dar. Tem gigante e eu não vou conseguir. E a gente parece gafanhoto e começa a colocar um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de não, não vai dar. Imagina aqui, Josué e Caleb, o que esses caras estão pensando? A gente estava no mesmo lugar, a gente viu a mesma terra, a gente viu os mesmos gigantes, a gente viu os mesmos obstáculos, mas será que eles não conseguiram ver o tamanho da prosperidade que era lá dentro? Será que eles não conseguiram imaginar o que nós vamos viver de bom lá dentro? E eu fico aqui imaginando Josué e Caleb, Moisés, você vai, eu vou, você vai, eu vou, você vai, eu vou. Quando os dois começavam a tentar, quem ia, Caleb chega na cena e grita: ei! Pode parar! Vamos lá no versículo 30. Então Caleb fez o povo calar. Repete comigo: então Caleb. Mais forte: então Caleb. Mais uma vez: então Caleb. Fez o povo calar. Mais uma vez: fez o povo calar. Aplique isso na sua vida, querido. Quando alguém se levantar e começar a colocar obstáculo, pare. Cale esse povo e se coloque na frente. Caleb está dizendo: subamos. Ele não disse: olha, vamos por aqui, vamos por ali, porque se a gente montar uma casinha a gente consegue. Não, subamos animosamente, ânimo, está dizendo, ânimo, rapaz, ânimo, mulher,
Ânimo, pai de família! Ânimo! Nós não vamos ser mais escravos! Nós não vamos mais viver uma vida de miséria! Nós não vamos mais! Nós não vamos! Ei, jovem! Jovem, olha para mim! Chega! Você não vai viver o que seu avô viveu. Você não vai viver o que seu pai viveu. Você não vai viver o que seus amigos vivem. Você não vai viver o que essa sociedade quer que você viva. Porque Deus tem uma promessa preparada para você. Deus tem uma promessa preparada para mim. Ele vai dizer: subamos animosamente e vamos possuir essa terra em herança. Porque certamente nós, ele não disse eu, ele não disse Josué, ele não disse Moisés, ele disse nós, 3 milhões de pessoas, nós todos juntos, nós vamos prevalecer contra eles. Nós vamos prevalecer contra eles e nós vamos herdar a promessa que Deus tem para nós. Se coloca de pé no seu lugar aí. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, mas apesar de Josué e Caleb se esforçarem, animarem o povo a plantar uma sementinha de esperança e dizendo: olha, nós vamos vencer sim, nós vamos herdar sim, nós vamos prevalecer sim. Quantas pessoas tinham no meio daquele povo? Quem lembra que eu falei? Quantas pessoas? 3 milhões. Só que na verdade, a grande maioria preferiu dar ouvido para os 10. A grande maioria preferiu dar ouvido para aqueles que tinham medo de avançar. Olha se não é exatamente o que acontece nos dias de hoje. A grande maioria prefere dar ouvido para a mídia. A grande maioria prefere dar ouvido para aquilo que estão ouvindo lá fora, para os burburinhos, para as zombarias, e não se posicionam. E sabe o que é interessante? Quem quer saber faz assim. Quantas pessoas eu disse que tinha lá? 3 milhões. Eu vou te dar um número aqui, não sei se você sabe disso. 2.900.998 pessoas não herdaram a promessa. Eu fiz esse rodeio todo para poder chegar exatamente aqui. Quantas pessoas tinham? 2.900.998 pessoas não herdaram a promessa. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Esses 2 milhões de pessoas estão nesse exato momento se drogando em meio ao carnaval, se prostituindo em meio ao carnaval, se vendendo em meio ao carnaval. Eles representam 2.900.998 pessoas. E aqui nesse Acampa Jovem, nesse Aliançados, tem 2 pessoas que vão lhe dar a promessa. Eu sou o primeiro, quem é o segundo faz assim com a sua mão. Aleluia, feche seus olhos onde você está.